Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Alegria voltar no Sião. Segundo semestre agora eu estive aqui algumas vezes, 2 vezes precisamente, a terceira vez, uma na doutrina, outra na escola bíblica, e agora no culto solene, na riquíssima oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Agradeço ao conselho da igreja, especialmente ao reverendo Rogério, por essa oportunidade. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. A partir do versículo 1. O sermão ele se dará do versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1 ao versículo 12 de Neemias, capítulo 8. Assim diz o Senhor Deus: em chegando o 7º mês, e estando servindo Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leram no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbanana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Oremos. Bendito Deus, diante da tua presença mais uma vez,
nós erguemos nossas vozes, Senhor, para pedir a Ti que, misericordiosamente, como já tens falado desde o início deste culto, pela Tua palavra, fale agora de forma ainda mais especial, pela pregação dela. Necessitamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que o homem não seja ouvido, mas apenas o Teu Santo Espírito, pela pregação do Evangelho, pela pregação da Tua lei, da Tua santa lei, possa ser aqui ouvido por nós. Abra os ouvidos de meus irmãos aqui, nos ilumina, abra os corações, para que possamos, assim como este povo entendeu, também entender a Tua palavra e aplicar em nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Imagine você entrar dentro de um carro, que este carro, esse veículo, possui um problema, um defeito no seu volante. Na verdade, qualquer um de antemão que soubesse disso não entraria naquele automóvel. Imagine então pegar um avião que tem um problema além do seu manche, você sabendo disso. Ora, por muito menos as pessoas deixam de viajar de avião, quanto mais sabendo antecipadamente que há um problema ali na condução, naquilo que vai direcionar aquele meio de transporte. Nós sabemos que as consequências que podem ocorrer numa situação como essa. Um meio de transporte que não possui ali a sua direção bem ajustada, bem colocada, com algum tipo de defeito, muito provavelmente, para não dizer com certeza, haverá um grande acidente, um grande desastre, causando mortes, muita dor, muita tristeza. Agora imagine um local onde as pessoas se denominam como igreja, afirmam ser igreja, mas naquela localidade não há a direção da palavra de Deus. Imagine uma igreja onde o púlpito não existe pregação da palavra, onde a direção da igreja é tomada por qualquer outras decisões, por qualquer outra coisa, mas não é a palavra que direciona. Quais são as consequências disso? As mais terríveis possíveis. Pois a pregação da palavra do Senhor, como bradou a reforma protestante, ela é a principal marca de qualquer igreja verdadeira. Sem essa marca, nós não podemos nem considerar tal local como uma igreja. E é acerca disso, meus irmãos, que nós veremos esta noite. O capítulo 8 de Neemias trata sobre o fato de que o Senhor Deus dirige o seu povo pela sua palavra. É através da palavra do Senhor que o povo da aliança é conduzido, ele é dirigido nessa terra. Veremos esse versículo 1 ao versículo 2, como li, mas ele tem 4 partes. Em primeiro lugar, uma vez que Deus dirige a sua igreja através da sua palavra, a igreja deve responder a isso. E em primeiro lugar, ela responde priorizando a palavra. A igreja deve priorizar a palavra. Do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 e 6, nós veremos que a palavra não somente deve ser priorizada, mas também deve ser reverenciada. Versículos 5 e 6. Versículos 7 e 8, veremos que a palavra de Deus ela deve ser também explicada ao povo. Do versículo 9 ao versículo 12, nós veremos que a palavra do Senhor ela deve ser aplicada ao povo da aliança, priorizada, reverenciada, explicada e aplicada. Vejamos versículo 1 novamente. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Qual é o contexto aqui? Ora, naquele período, nós estamos vendo aqui a situação em que o povo já havia saído do cativeiro babilônico. Eles tinham passado um longo tempo, de forma mais precisa, 70 anos ali cativos na Babilônia. Por conta do pecado,
eles cometeram no passado, seus pais, idolatria e tantos outros, quebrando os mandamentos do Senhor. Deus citou a Babilônia e os levou para o cativeiro. E ali, depois de passado aquele período, o Senhor levantou outros homens para que eles pudessem fazer com que o povo retornasse à sua terra. Deus usou de Ciro, Deus usou de Dario, de Artaxerxes, esses reis pagãos, esses reis ímpios, para que eles pudessem decretar, através, é claro, da vontade eterna do Senhor Deus, decretos que proporcionassem o retorno do povo à terra prometida. A essa altura aqui, o capítulo 8 de Neemias já está mais avançado esse processo. A maior parte do povo já retornou. Na verdade, o capítulo 6 de Neemias já até mesmo nos narra aqui, já nos demonstrou que os muros de Jerusalém já haviam sido reconstruídos. Essas duas obras, a reconstrução do templo e dos muros, eram os dois enfoques principais, inicialmente ali, que o povo tinha que se preocupar. E a essa altura aqui, no capítulo 8, os muros já estavam reconstruídos. E o povo estava se assentando novamente na sua terra. E é nesse momento, depois da reconstrução dos muros, que esse povo clama a Esdras, ao seu líder espiritual ali, ao seu pastor principal, para que ele trouxesse o livro da lei. O povo já estava há alguns anos sendo instruído por Esdras, mas agora há algo especial aqui, meus irmãos. O que nós temos diante de nós é uma exposição pública da palavra, narrada aqui no capítulo 8. Esdras não vai apenas instruir o que já seria algo importante ao povo, mas é uma instrução especial, é abrir a lei diante de toda aquela nação. Tanto é que de vários lugares eles vêm, se aproximam para ouvir essa palavra, ouvir a exposição pública da palavra de Deus. E a prioridade dada à palavra aqui é vista, em primeiro lugar, nessa busca. O próprio povo está pedindo ao sacerdote que ele exponha a lei. Veja, não é o sacerdote indo ao povo, mas é o próprio povo pedindo a ele para que a palavra seja exposta e eles possam ouvir e aprender da lei do Senhor. É o povo buscando a lei de Deus, mostrando que ela é a prioridade na vida de qualquer servo do Senhor. Até porque, meus irmãos, por mais que as reformas físicas sejam importantes, como de fato são demonstradas no livro de Neemias, como os muros de Jerusalém, mas muito mais importante é a reforma espiritual. Por isso eles pedem, eles buscam, eles imploram para que o livro seja trazido. Em segundo lugar, nós vemos aqui a prioridade da palavra, prioridade que é dada à palavra no ofício que Deus designou para ela ser explicada, para que ela venha a ser ensinada. Versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Veja, nós temos aqui dois líderes proeminentes, tanto Esdras como Neemias. Os dois têm uma grande importância para a história da redenção. Deus usou deles para que eles promovessem grandes reformas ali na antiga aliança. Eles foram homens que lideraram comitivas de retorno à terra prometida. Agora, nesse momento em que a palavra vai ser exposta, perceba, Neemias não toma a frente de Esdras. Não é Neemias que vai ao púlpito, mas é Esdras que toma este lugar e assume essa função de expor a palavra. Agora, qual é o porquê disso? Como é que a gente responde a esse questionamento? Porque Neemias, apesar de ser um homem de Deus, de ser uma autoridade legítima, instituída pelo próprio Senhor, não é ele quem vai expor a palavra, não apenas aqui, mas em lugar algum você vai ter Neemias com essa função, fazendo esse papel de Esdras. Por que Esdras é quem vai? Ora, porque é simples a resposta para isso. Neemias era uma autoridade legítima, sim, mas Deus o tinha designado para uma função específica quanto ao âmbito civil, meus irmãos. Ele era o governador, ele era aquele que lidaria com a política, com o governo do povo. Esdras não. Esdras, por mais que participasse de alguma maneira, influenciando, ele era o sacerdote. Ele era o homem designado por Deus para
para o culto, para a pregação da palavra, para o ensino público das Escrituras. Há uma clara distinção aqui. Por quê? Porque Deus, desde a antiga aliança, Ele separou alguns homens para a exposição da palavra. Na antiga aliança, Ele fez isso com a tribo de Levi. Os sacerdotes levitas eram separados por Deus para essa função. Na nova aliança, nós não temos mais uma família separada para isso. Mas o princípio de que Deus continua separando, vocacionando apenas alguns homens para esse papel, continua. Não são todos. Por mais que hajam homens de Deus, homens que são autoridades em seus cargos públicos, eles não têm autorização bíblica para expor a palavra publicamente. Apenas aqueles que Deus designou. Veja que a Bíblia não tem aqui nenhum tipo de preconceito, como alguns querem afirmar em nossos dias, como se somente alguns pudessem porque há um preconceito instalado na igreja. De forma nenhuma. Há uma ordem clara de Deus. Acerca disso, escute o que o nosso catecismo maior de Westminster fala, na pergunta 158, e resposta a essa pergunta. Quem deve pregar a palavra de Deus? A pergunta diz. Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Perceba que ninguém não se enquadre nessa descrição. Ninguém está autorizado a pregar a palavra de Deus publicamente. O que exclui aqui completamente todas as mulheres, sem exceção, e também alguns homens. Isso não significa de forma nenhuma que as mulheres não são importantes no reino de Deus. Pelo contrário, como as mulheres são importantes na obra do Senhor e auxiliam demais, inclusive no ministério da palavra de Deus, mas não com essa função de expor a palavra publicamente. E veja que não se trata de algo, de um comportamento misógino, como se fosse um ódio às mulheres, até porque não são todos os homens que podem e têm autorização para pregar publicamente, mas somente aqueles que Deus vocacionou. É o que acontece aqui em Neemias capítulo 8. Não é Neemias que vai expor a palavra, mas é Esdras. Isso faz de Esdras mais especial, alguém que Deus ama mais do que Neemias ou que outro homem. Claro que não, mas trata-se de funções designadas, separadas do próprio Deus, vocacionados pelo Senhor. Em terceiro lugar, a prioridade dada à palavra é vista também no tempo em que é concedido, ou no tempo em que decorre a exposição. Veja o versículo 3: e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Ou seja, desde o romper da manhã até o meio-dia, desde as 6 horas até o meio-dia. Significa o quê? Que Esdras leu a palavra, expôs a palavra durante 6 horas para aquele povo. São 6 horas de exposição pública da palavra de Deus. E não interprete isso como se estivesse nos ensinando o texto sagrado, que toda pregação, que todo o ensino da palavra, necessariamente precisa ter 6 horas, ou esse tanto de tempo. Se não tiver 6 horas, se tiver 4 horas, se tiver pelo menos 1 hora, não é uma exposição fiel. Não é isso que ele está ensinando. A Bíblia não delimita um tempo específico, necessariamente engessado, tem que ser aquele tempo ali. Não, de forma nenhuma. Por outro lado, há um princípio claro que se ensina a ensinar, de que toda exposição pública da palavra de Deus requer tempo. É necessário que haja um tempo ali que seja dado razoável para que a palavra seja explicada e aplicada ao povo. Se não há tempo suficiente, não haverá uma exposição tão boa, de tão boa qualidade. Isso vai prejudicar não apenas o pregador, mas principalmente a congregação, que não estará ouvindo a palavra de Deus como deveria ouvir. Meus irmãos, quantos lugares, quantas igrejas dizem ter a pregação da palavra em alta estima, a
afirmam isso quando o pregador vai ao púlpito. Agora chegou o momento mais importante, o momento mais sublime do culto solene, a pregação da palavra. Mas normalmente, nesses muitos lugares, se reserva muito pouco tempo a pregação da palavra. Qualquer outra coisa tem mais tempo do que a pregação da palavra. A música recebe mais tempo. Às vezes até coisas que não são do culto passam a fazer parte do culto, como testemunhos, e mais testemunhos que são dados, entre outras coisas, são colocadas no culto, tomando ali o tempo da palavra. E aí o pregador tem que se virar com 20 minutos e olhe lá para expor a palavra de Deus. Veja, se a palavra de Deus de fato é priorizada na vida da igreja, ela tem tempo para ser exposta. E não apenas isso, ela é a que mais tem tempo no culto, pois é o principal elemento de culto. Sabe qual é o problema? Um dos problemas, uma das razões por que isso acontece, porque não se conhece a natureza do culto solene. O culto solene, dentre as suas características, ele é pactual. É um diálogo entre o Deus da aliança e o povo da aliança. Deus fala e o povo responde. Deus fala pela leitura da palavra, pela sua pregação principalmente, e pela administração dos sacramentos. E o povo responde em orações, em louvores. Quando nós temos pouco tempo a palavra, ou quase nenhum tempo, significa que nós estamos falando muito mais do que Deus no culto. Não estamos zelando, ou não estamos dando ouvidos à sua voz como deveríamos. Em quarto lugar, ainda nesse primeiro ponto, como é que a palavra ela é priorizada? No versículo 4 nós vemos isso de duas formas. Acerca de um aspecto aqui mencionado, mas a gente pode ver duas questões aqui relacionadas a essa característica que é mencionada por Neemias. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E aí em seguida ele cita aqui alguns dos levitas que auxiliavam no ensino da palavra do Senhor. O púlpito de madeira. De forma nenhuma, o púlpito ele é um elemento de culto. Na verdade, o púlpito é aquilo que nós chamamos em teologia de adiafórica, ou de adiáfora. O que é uma adiáfora, Alex? Adiáfora é algo que é indiferente, que em si mesmo pode estar ali, como pode não estar presente. Imagine, por exemplo, os bancos dessa igreja. Nós podemos nos sentar em bancos de madeira, como também em cadeiras de plástico. Isso em si mesmo não é algo regulado pela palavra de Deus. A ventilação da igreja, nós estamos com ventiladores, poderiam ser ar-condicionados. Isso em si mesmo é algo indiferente, não é algo prescrito pela palavra. Não precisa estar no culto, e caso não esteja, não há problema algum. O culto tem essa característica, ele em si mesmo não é um elemento de culto, é algo adiafórico. Escute que a nossa confissão de fé, a confissão de fé que você fala sobre isso, sobre essas questões indiferentes. Capítulo 1 da confissão de fé, parágrafo 6. Lá no final do parágrafo 6 diz assim: há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações das sociedades humanas, as quais têm que ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Ou seja, essas coisas comuns ao culto e também ao governo da igreja, elas em si mesmas são diferentes. E aí vai ser a sabedoria e a prudência que Deus dá aos homens para saber o que é melhor para que seja colocado ali. Essa é a natureza do culto. Pode haver um culto sem púlpito, mas não um culto sem pregação. Contudo, o púlpito, meus irmãos, bíblica e historicamente, ele tem um simbolismo. Ele aponta para algo importante na igreja. O púlpito, na verdade, pelo menos duas coisas. Ele tanto aqui simboliza a centralidade da palavra de Deus no culto solene, na vida da igreja, como também a autoridade da palavra. A centralidade e a autoridade. Porque o púlpito, historicamente, sempre fica no
meio da igreja. Por quê? Porque é justamente isso. É a palavra no centro. Se você observar gravuras antigas das igrejas reformadas, sempre foi essa ideia, ainda que fosse colocado no lugar mais alto, também para passar essa conotação também, essa ideia de autoridade. O pregador lá em cima, anunciando a palavra de Deus, posto no lugar mais alto, aqui não está tão alto, mas é mais alto, perceba, dando essa ideia de autoridade e de centralidade. Esdras, quando abre a palavra do Senhor aqui, a lei de Deus, esse culto, ele não estava conversando com o público. Não era uma troca de ideias. Não era um momento de mesa redonda. Vamos aqui, cada um dando a sua opinião sobre o que o texto diz. E aí, ao final, nós chegaremos a alguma conclusão possível. Não é o que está acontecendo aqui. É o sacerdote. É o homem comissionado por Deus, separado para esta função especial, anunciando, proclamando a palavra publicamente com autoridade e dizendo à congregação: assim diz o Senhor. E vocês, porque assim diz o Senhor, devem ouvir. Da mesma forma, a centralidade da palavra não é outra coisa que é colocada em cima do púlpito, não é a opinião de Esdras ou de quem quer que seja, mas é a lei de Deus, central para a vida da igreja, quer seja na antiga aliança, quer seja na nova aliança. Por isso o púlpito, ele serve dessa maneira. Percebe? A palavra do Senhor Deus, o quanto ela é priorizada pelo povo da aliança quando tudo isso acontece, quando há uma busca por ela, quando há o sacerdote, o pastor ali, separado por Deus para ensiná-la, além do tempo que é dado, e a centralidade e a autoridade da palavra. Diante disso eu pergunto a você homem, a você mulher, a você criança, filho da aliança, tem sido isso uma verdade na sua vida? Você tem priorizado a palavra de Deus? Você tem demonstrado isso com suas atitudes, com seus pensamentos? De fato, a palavra de Deus é o que é mais importante na sua vida? Se é, então por que você não se comporta como esses aqui, esse povo aqui, que clamava para que o seu pastor trouxesse o livro? Como os pastores gostariam de ouvir isso? Não tenha nenhuma dúvida. O próprio povo chamando e diga: traga o livro, pastor, traga o livro. Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a palavra do Senhor sendo exposta. Nós não queremos opiniões de homens, nós não queremos que o culto sirva para a politicagem, para falar de outras coisas, de filmes, de filosofias, seja lá o que for. Nós queremos ouvir a voz de Deus através do seu livro sagrado. Traga o livro. Além disso, você, uma vez que prioriza a palavra, demonstra isso com uma atenção devida pela vida do seu pastor? Sim, louvado seja Deus, porque essa igreja aqui, ela tem um ministro que expõe a palavra fielmente. E essa não é a realidade em muitas igrejas, meus irmãos. Se você já teve experiência de passar por alguns lugares por aí, você sabe disso. Se tem alguma noção do que acontece lá fora, você sabe disso. Que em muitos lugares há várias pessoas que não têm a rica e maravilhosa oportunidade que você tem a cada dia do Senhor de ouvir a palavra de Deus sendo exposta pelo seu ministro ordenado. Por isso eu pergunto a você: você tem dado valor a isso? Orado pela vida do seu pastor? Em terceiro lugar, e com relação ao tempo, todas as vezes que a palavra vai ser pregada, você logo fica cansado, logo fica enfadado. O sermão está com 40 minutos, ele está chegando em quase uma hora, eu não aguento, não acredito nisso. E já fica pensando que você vai fazer depois do culto, as coisas que você tem que resolver, sejam problemas ou não. O tempo da palavra sempre ele é desprezado por você. Veja a diferença aqui. Ainda que não sejam 6 horas, mas tem que ter tempo. Como é que nós temos a ousadia de
ficarmos em frente a uma TV de 2 horas ou mais, assistindo várias coisas, às vezes até coisas que não deveríamos assistir, e nos cansamos em 40, 50 minutos ou até 1 hora de exposição bíblica. Há alguma coisa de errado com você se isso acontece. Em último lugar, a palavra do Senhor Deus é central na sua vida. É ela que realmente guia os seus passos. É ela que realmente dita as normas na sua vida. Veja, a gente brada muito, como reformados que somos, sola Escritura. Mas esse sola Escritura normalmente é lembrado apenas no período da Reforma Protestante, quando nós deveríamos lembrar dele todos os dias e as implicações que isso traz. Uma delas é que, somente as Escrituras Sagradas, se ela é a autoridade final, inerrante, infalível, que Deus nos deu, então a minha vida tem que ser totalmente pautada por ela. A centralidade da palavra tem que existir na minha vida. No culto onde eu congrego, na vida da minha família, na minha casa, como eu guio o meu lar, minha esposa, os meus filhos, tem que ser pela palavra do Senhor Deus, porque ela é central na minha vida. Não apenas a palavra do Senhor Deus deve ser priorizada, mas também deve ser reverenciada. Versículos 6 e 7, vejamos. Versículos 6 e 7. Primeiro versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Sendo que ele diz, versículo 5, perdão, irmãos, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Veja, a imagem aqui que você precisa ter em sua mente é a seguinte: no mundo antigo, uma prática comum era que quando o rei ele anunciava, ele mandava uma mensagem aos seus súditos, ele fazia isso por meio do seu arauto. O arauto ali, o mensageiro ou o embaixador, ele era designado com essa missão. Ele deveria chegar diante do povo e anunciar a mensagem do rei. E tudo que ele falasse lá, em conformidade que o rei tinha dito, tinha ordenado a ele, o povo deveria acatar, deveria se submeter. Porque aquele que falava em nome do rei. Não era a própria palavra do arauto, mas era a palavra do rei. Por isso o povo deveria se submeter. A imagem aqui é essa. Esdras é o arauto do rei dos reis, como todo ministro da palavra. Ele vai ao púlpito, incumbido dessa missão, e aqui ele anuncia a mensagem do rei ao povo. Por isso, a atitude do povo, dos súditos, é de total reverência. Eles se põem em pé para ouvir o que o rei falaria através do seu mensageiro. Em teologia reformada, nós aprendemos que a pregação da palavra de Deus, sim, a pregação fiel da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando a pregação é fiel ao texto bíblico, Deus fala ao povo. E é justamente o que está acontecendo aqui. Através da exposição, Deus estava falando ao povo. Era essa noção que eles tinham em mente. E é essa mesma noção que nós deveríamos ter em nossos dias também. E quando Deus fala, o povo deve ouvir atentamente através da pregação da palavra. Em segundo lugar, você também percebe aqui a reverência sendo vista por meio desse gesto corporal, desse ato deles se colocarem em pé, mostrando para nós que aquilo que nós fazemos no culto, a nossa postura física, ela também implica, ou não, dependendo do que você fizer, em adoração a Deus. Você vê isso ao longo de toda a Bíblia. Se coloca em pé, se coloca com o rosto em terra, como é descrito depois. Respostas corporais que são dadas pelo povo, mostrando aqui que isso também
é uma demonstração, é um tipo de adoração, de reverência dada a Deus. No período da pós-reforma, os puritanos eles se levantaram contra aquilo que é chamado de genuflexão. É o ato de ajoelhar-se. E isso acontecia quando as pessoas iam receber os alimentos da ceia, ajoelhando-se para recebê-los. Por quê? A teologia baptista ensina, e ensina até o dia de hoje, a falsa doutrina da transubstanciação, de que o corpo de Cristo, de que o pão é transformado no corpo de Cristo e que o vinho ali é transformado no seu sangue. E nós não temos mais ali pão e vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. E por isso havia esse ato de reverenciar os elementos, o que se constituía em idolatria. Muitos acusaram os puritanos, como fazem até hoje, de serem radicais, por eles não se dobrarem a isso. Porque se eles se curvassem aos elementos, eles estariam com os seus corpos demonstrando adoração aos elementos. E nós que somos reformados sabemos que por mais que a ceia do Senhor seja altamente estimada por nós, um elemento de culto bíblico precioso, nós jamais devemos prestar adoração aos elementos. Cristo não está nos elementos, ou eles não são transformados em Cristo, no seu corpo e no seu sangue, mas Jesus se faz presente espiritualmente na sua ceia. Por isso, agir dessa forma seria, de uma certa maneira, adorar sim os elementos. Veja, por que isso? Porque a maneira como nós nos portamos, inclusive nossos corpos, também demonstra a adoração a Deus. Agora veja o versículo 6. Eles, depois de demonstrarem isso com seus corpos, eles agora respondem a Deus audivelmente. Depois que Esdras, ele bendiz ao Senhor Deus, o povo responde amém e amém. Nós sabemos que amém significa assim seja, ou é o mesmo que dizer isto é verdade. Todas as vezes que os elementos de culto eles são executados, ao seu término, o povo da aliança sempre é chamado por Deus para dizer, para responder com amém. Isso acontece, por exemplo, no cântico de Davi, lá em Crônicas, quando ele termina de louvar o Senhor, o povo responde com amém. Isso é ensinado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, no versículo 13. No final da sua oração, ele termina com amém. O apóstolo Paulo vai colocar tanto o louvor como a oração ali em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo que, tratando da questão das línguas, que como é que alguém poderia falar amém ao final de uma oração ou de um louvor se não compreendesse aquilo que estava sendo dito? Por quê? Porque o povo responde ao final dos elementos com amém. Veja, Deus nos ordena isso, que nós o adoremos em seu culto, respondendo a sua palavra, não apenas em reverência por meio de nossos corpos, mas também audivelmente com amém. Além, claro, das orações, dos próprios cânticos. A reverência deve ser totalmente dada à palavra de Deus. Eu pergunto a você, como tem sido o seu comportamento diante do Senhor, da sua palavra, quando ela é exposta publicamente? Começando por aqui. Você é alguém que rapidamente já perde a atenção na palavra? É alguém que, no lugar de estar prestando atenção no que está sendo dito por Deus, a sua palavra, fica mexendo no celular, fica conversando com o seu próximo, se distrai de maneira fácil, deixando de reverenciar o Deus Todo-Poderoso que faz presente no seu culto? Se você faz isso no culto solene, que é o momento mais especial da semana, no encontro de Deus com o seu povo, quanto mais é o seu comportamento, deve ser seu comportamento no seu dia a dia, na sua casa. Se você não demonstrar reverência para com a palavra de Deus, não espere que os seus filhos também demonstrem
as crianças, elas, via de regra, demorarão mais a fazer isso. Mas quanto mais cedo você demonstrar reverência, temor a Deus, respeito para com a pregação, mais isso vai causar impacto na vida do seu filho. Ele também, com a graça de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida, produzirá o mesmo comportamento reverente. Agora, você olhar para o seu pai e para a sua mãe e ver ele lidar com os ombros, que ele não está nem aí para quando a pregação da palavra acontece. Então, o caminho natural, a não ser que Deus intervenha, é que ele haja da mesma forma. Não estou falando aqui que você não pode no culto, inclusive durante a pregação, necessitar fazer alguma outra coisa. Isso são questões extraordinárias. Precisar se levantar, alguma coisa para resolver. Estou falando aqui em questões ordinárias, ordinariamente falando. Não há nada para você fazer, não há nada para se preocupar, a não ser ouvir a palavra de Deus. Por que não reverenciá-la? Isso parte do pressuposto que você entende que Deus está presente. Você está nos santos dos santos, Israel. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote tinha acesso. Na nova aliança, nós temos acesso, como diz o autor de Hebreus, aos santos dos santos, por causa de Cristo Jesus. Por causa do nosso mediador, o nosso Redentor. Ele nos deu acesso direto ao trono do Pai. E o culto solene nessa terra é o que melhor exemplifica isso. É o que melhor testemunha isso. Você está no Santo dos Santos. Portanto, reverência é requerida de você. Em terceiro lugar, a palavra não somente deve ser priorizada e reverenciada, pois ela dirige o povo da aliança, como também ela deve ser explicada. Versículo 7. Ele menciona aqui levitas que estavam ensinando, final do versículo 7. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Veja aqui, duas coisas que são mencionadas aqui, que são correlacionadas ao que nós já falamos. Primeiro, quem é que está auxiliando no ensino público? Não são leigos, não são quaisquer homens, mas são os homens designados por Deus para aquela tarefa. Os levitas, eram eles que estavam ali ensinando a palavra. Alguns comentários entendem que aqui seria o caso de uma espécie de tradução também acontecendo. Por quê? Porque o povo já não era mais tão familiarizado com o hebraico, mas sim com o aramaico, que aprenderam na Babilônia, e ali haveria uma necessidade de uma espécie de tradução simultânea. Não somente a explicação do que estava sendo ensinado, mas também a própria tradução do texto. Mas, independente disso, o fato é que eles estavam se ensinando a palavra de Deus, contribuindo para o clarear do ensino. Além disso, veja, o povo estava no seu lugar. Ninguém arredava o pé. Ninguém estava preocupado se o feijão, claro, aqui falando como fossem nossos dias, iria queimar. Estavam todos preocupados em ouvir a palavra de Deus, todos no seu lugar, atentamente, reverentemente, ouvindo a palavra de Deus. Palavra que estava sendo explicada. E aqui é necessário que nós expliquemos o que isso significa. Sim, a palavra de Deus deve ser explicada. A Bíblia tem dois autores. Tem duas autorias: o autor divino e o autor humano. O autor humano, ou no caso os autores aqui, que fizeram parte do processo, são secundários, ou o autor humano é secundário. O autor primário da Bíblia é o Espírito Santo. Foi Deus quem inspirou a sua palavra. Mas ele fez isso, ele escreveu a sua palavra por meio dos homens. E aqui você vai ver presente elementos gramaticais dos textos, o tipo de linguagem que é utilizada, alguns livros com um tipo ali a narrativa, outros poéticos, outros proféticos. O
estilo muda de cada autor. Também tem história, geografia, vários elementos aqui presentes. Por quê? Porque vários homens escreveram, usados pelo Senhor, mas escrito por homens. O que significa que há necessidade de que o texto que Deus nos deu, ele venha a ser explicado. E isso de forma nenhuma quer dizer que é algo ruim. Não, de forma nenhuma. Aprova o Senhor Deus fazer isso. Entregar a sua palavra escrita. E o mesmo Deus que fez isso, que inspirou esses homens, ele levantou homens também para explicar essas palavras. Ou essa palavra. Ele não nos deixou órfãos. Ele não simplesmente inspirou, entregou ao povo e disse: se virem, tentem interpretar do jeito que vocês acham melhor. Não, ele levantou homens, e tem levantado ao longo da história, e ele dá o seu Santo Espírito para auxiliar na compreensão, na iluminação do texto sagrado. Portanto, é necessário que aqueles que são vocacionados por Deus para a pregação da palavra, para o ensino público das Escrituras Sagradas, eles sejam experimentados no conhecimento dessa palavra. Não é algo que é opcional. Um ministro, um futuro ministro, ele não tem a opção de escolher: vou estudar teologia ou não vou estudar teologia, vou conhecer grego e hebraico ou não vou conhecer grego e hebraico. Ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer os originais, ele tem que conhecer a teologia sistemática, ele tem que conhecer a história da igreja, ele tem que conhecer a teologia pastoral, ele tem que conhecer de tudo que envolve a palavra de Deus e conhecer profundamente. É claro que Deus distribui os seus dons conforme lhe apraz. A alguns ele dá mais, a outros nem tanto, mas todos, sem exceção, que Deus vocacionou, Deus também prepara. Veja aqui o exemplo desses levitas, e mais ainda, veja o exemplo de Esdras. Vá para Esdras capítulo 7, se você quiser abrir Esdras 7, se não ler, veja em casa. Esdras capítulo 7, versículo 6, diz: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Agora vem o versículo 10, no mesmo capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, nós temos aqui 3 características que Esdras possuía, que todo ministro deve possuir. Primeira delas, na primeira parte do versículo 10, o aprendizado de Esdras. Veja, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele havia se empenhado em aprender as Escrituras. Ele dedicou tempo para se debruçar sobre o texto. Não foi relapso. Como um bom despenseiro dos mistérios de Deus, ele sabia que era sua obrigação aprender. Ele foi chamado para isso. Não poderia haver procrastinação. Aqueles que Deus vocacionou para a palavra não podem procrastinar no estudo da palavra. Eles têm obrigatoriamente que se debruçar sobre o texto e ler novamente, sempre se aprofundando no texto sagrado. Em segundo lugar, a vida de Esdras, ele tinha buscado a lei do Senhor para cumprir. Ele aprendeu, em primeiro lugar, para colocar em prática em sua própria vida. Ele sabia que precisava ser um modelo dos fiéis. Sua vida deveria condizer com sua pregação. Caso contrário, não passaria de um hipócrita. Esdras aprende a lei do Senhor, mas antes de ensinar, ele faz o quê? Ele a cumpre. Esdras aprende para, primeiramente, cumprir. Primeiro obedecer. Primeiro dar bom testemunho. Primeiro ser o exemplo dos fiéis. Para só então, na última parte do versículo 10, ele vai ensinar a Israel. Após aprender e praticar, Esdras se dispõe a ensinar. O ensino era o resultado de seus estudos e de sua vida. Além disso, observe que o ensino compreendia toda a lei do Senhor, isto é, todo o conselho da sua vontade. Esdras não tinha autorização para ensinar
e ela completa. Esdras aprende, Esdras cumpre e em seguida ele ensina. E não é diferente na Nova Aliança. 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 1, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, excelente obra almeja. Todavia, convém que o bispo seja irrepreensível. E mais à frente ele vai dizer que esse mesmo bispo, o pastor, deve ser apto para ensinar, o que pressupõe que ele aprende, que ele se dedica ao aprendizado das coisas sagradas. Então ele aprende e ele também é apto para ensinar. Agora veja, ele precisa ser irrepreensível. Ele tem que ser alguém de bom testemunho diante do povo, diante da sociedade. A mesma coisa que Esdras nos ensina aqui, pelo seu testemunho, isso é reiterado no Novo Testamento. O pastor, ou melhor, a igreja, toda igreja, necessita de pastores que possuem essas características. Aprendam a palavra, cumpram a palavra e ensinem a palavra. Escute, em nossos dias há muitas igrejas com púlpitos doentes. A razão disso é a falta de pregação da palavra de Deus. Se fala sobre todo tipo de assunto, mas nunca o texto é explicado. Você percebe claramente que não houve preparo, que o indivíduo foi ao púlpito de qualquer jeito. Sermões fracos, rasos, sem nenhuma substância para alimentar as ovelhas. Você vê isso a partir da leitura do texto, o despreparo da leitura do texto, e você vê que o sermão não tem cabeça, nem pé, nem nada. Não tem um início, um meio e um fim. Não há um raciocínio. São questões soltas, jogadas, muitas vezes cheias de jargões para impressionar o público, mas não há substância. Não. Infelizmente, muitas vezes isso acaba se perpetuando na igreja. Naquela igreja que possui esse pastor, esse tipo de pastor. Mesmo quando esse pastor sai, a igreja, ao invés de buscar um homem comprometido com o ensino profundo das Escrituras, prefere outros critérios para escolher seu novo pastor. Sem falar na vida desses homens. Alguns divorciados, outros com filhos sem admoestação, testemunhos horríveis onde passaram, e mesmo assim, os conselhos dessas igrejas preferem escolher esses pastores, no lugar de optarem por homens que sejam comprometidos com a palavra de Deus, assim como Esdras aqui nos ensina. O seu primeiro critério para congregar numa igreja deve ser esse: a pregação fiel da palavra, tendo ali um ministro que exponha fielmente o texto. Hoje você tem isso. Se amanhã você sair daqui, se isso acontecer pela providência de Deus, que a sua próxima igreja, quando você for procurá-la, seja da mesma forma, procurando um homem que se encaixe nesses critérios. E que essa igreja, quando chegar o momento de ter um outro pastor, tomara a Deus que demore muitos anos isso, também tem o mesmo critério de escolher um homem que, assim que estava antes, dê continuidade ao ensino fiel da palavra de Deus. Em último lugar, vamos passar para o último ponto, irmãos. Recorra ao seu pastor, assim como o povo fez aqui no início, para que ele explique o texto sagrado. Eu não estou falando para você fazer isso em momentos inconvenientes. Há situações onde a gente deve, claro, o pastor precisa de um tempo, precisa ter o seu momento. Mas quando o momento é propício, aproveite a oportunidade que você tem de congregar numa igreja onde o pastor ensina a palavra, porque aí você pode recorrer a ele para tirar suas dúvidas e o texto ser explicado a você. Quando alguma questão do sermão não ficar tão clara, porque às vezes pode acontecer isso, procure após o culto ou na semana, para que ele possa lhe explicar ainda melhor o que foi dito e você entender corretamente o que foi ensinado, no lugar de falar para os lados, no lugar de ficar com uma dúvida no coração. Leve ao pastor e em oração peça a Deus que o Senhor o ilumine, ele explique a você, assim como esses homens faziam aqui, explicando o texto
claramente, não inventando o significado, mas dando o significado do texto, fielmente. Em último lugar, a palavra do Senhor Deus ela deve ser aplicada. Versículos 9 a 12, nós vamos só em duas partes, brevemente. Primeiro, a primeira aplicação que acontece aqui é vista no arrependimento do povo. Veja o que os líderes falam para o povo. Esdras, Neemias, os escribas, levitas, o que eles dizem aqui? Esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, pelo que não canteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Depois da palavra ser exposta, a primeira reação deles foi de uma grande comoção. A ideia aqui é a mesma de uma intensidade de luto. Eles estão pranteando, eles estão gritando. Você sabe, os judeus tinham o costume de até rasgar as vestes diante de uma grande tristeza. Por que a tristeza? Porque a palavra de Deus, quando foi exposta, expôs os pecados deles. Eles ficaram ali, nus, diante de Deus, com seus pecados expostos. E qual é o comportamento de qualquer crente que teme a Deus, que quer se reconciliar com Deus, que quer ajeitar as coisas com o Senhor? É chorar, é demonstrar grande lamento, se arrependendo dos seus pecados. Essa é a primeira aplicação, é a primeira coisa que deve acontecer quando você escuta a palavra do Senhor sendo exposta publicamente. Seja qual for o sermão, em maior ou menor grau, ele trata com os nossos pecados. No sermão de hoje, temos ouvido acerca do Senhor Deus dirigir o seu povo pela sua palavra. E nossa busca, a nossa prioridade em nossas vidas, nossa reverência pela palavra, entre outras questões, nós temos falhado. Deus nos chama nessa noite a lembrarmos também disso, a nos arrependermos dos nossos pecados quando somos confrontados. Lamentavelmente, por muitas vezes, nossa atitude é de ouvir e dizer assim: o pastor está pregando sermão carapuça, ele sabe da minha vida e quer atingir, quer me... Não, de forma nenhuma. Se o texto está sendo exposto fielmente, é Deus quem está falando e expondo os seus pecados, para que você venha a fazer justamente isso, se arrepender. Sabe qual é a outra atitude que a gente tem muitas vezes também? O sermão está sendo pregado e a gente pensa assim: se aquele irmão estivesse aqui, se aquela irmã estivesse aqui ouvindo isso, essa pregação era para ela, essa pregação era para ele. E veja, não que não pudesse também servir para ele, mas antes de vir para ele, se você é que está presente aqui, é para você que Deus está falando, não é para o seu irmão que falou, é para você. Portanto, se arrependa, se arrependa. Em segundo lugar, eles ordenam que o povo não lamente, não chore. Por quê? Não é que eles não poderiam chorar pelos seus pecados, não é isso, mas é à luz do contexto. E qual é o contexto? Aquele mês, o 7º mês, que é aqui descrito no capítulo 8, era um mês de muitas festas. No primeiro dia tinha a festa das trombetas, no 10º dia a festa, o dia da expiação, e no 15º dia e até o 21º dia era a festa dos tabernáculos. Então era um mês recheado de festas, e Deus ordenava que o povo se alegrasse naquelas festividades. Então a ordem aqui não é para não lamentem pelos seus pecados, mas uma vez os pecados tenham já sido perdoados pela palavra de Deus, a mesma palavra que confronta vocês, e vocês se arrependem desses pecados e os confessam, agora se alegrem. É momento de alegria, é momento de se regozijar na presença de Deus, pois Ele já nos perdoou todos os nossos pecados. Está implícito aqui, meus irmãos, é a mensagem, obviamente, do Evangelho, pois não há perdão de pecados se não for por meio do derramamento de sangue, e isso aconteceu de uma vez por todas em Cristo. Nesse período aqui, é claro, eles viam isso como sombras, como tipos, esperando ainda a vinda do Messias. Nós já sabemos, nós já vimos, ou melhor, nós já sabemos, já conhecemos que Jesus já veio, e descansamos olhando para o passado. Eles olhavam para frente, para o futuro,
aguardando a vinda do Messias, nós sabemos que ele já veio, já cumpriu, e nossos pecados já foram perdoados por causa do nosso Redentor. Por causa do nosso Redentor. Por isso, quando ouvimos a palavra de Deus, não somente devemos chorar e lamentar nossos pecados, mas também nos alegrarmos. Sabe por quê? Primeiramente, porque ele já nos perdoou os pecados por meio de Cristo. Em segundo lugar, você já foi recebido à presença de Deus por meio de Cristo, tanto é que você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, você tem a oportunidade de estar sendo regularmente doutrinado, ensinado pela palavra de Deus. Que motivo maior você tem de se alegrar do que esse? Enquanto muitos permanecem na escuridão, você tem a palavra de Deus sendo aclarada para você a cada dia do Senhor. A gente tem o costume de se alegrar por muitas coisas. Nos alegramos por muitas coisas. E veja, não há nenhum problema em se alegrar no casamento, nos filhos, no trabalho, no lazer. Não é pecado fazer essas coisas, se alegrar por isso. Mas poucas vezes costumamos nos alegrar por aquilo que é mais importante. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Concluímos, meus irmãos. Lembrando que qualquer meio de transporte que por meio de um defeito que ele possua na sua direção, ali na sua condução, possa causar um desastre terrível, nenhum desastre, nem o mais terrível desastre de avião, se compara a uma igreja, um lugar que se diz igreja, e não tem a palavra de Deus dirigindo. O desastre nesse lugar é o pior de todos. Pois esse desastre não apenas pode matar fisicamente, mas muito mais do que isso. Pode levar à morte eterna. Aqueles que não são dirigidos pela palavra de Deus, com certeza estão sendo dirigidos por outras coisas. O lago de fogo é o caminho para aqueles que não são dirigidos por Deus, pela sua palavra. Louvado seja o Senhor, o grande Deus de Esdras, o nosso grande Deus, que já nos livrou desse desastre, por meio de Cristo. E que nós permaneçamos, meus irmãos, sendo dirigidos pela sua palavra, priorizando-a, reverenciando-a, ouvindo as suas explicações e aplicando em nossas vidas. Que o Senhor Deus dê graça, continue dando graça a essa igreja, ao conselho dela, na condução, no pastoreio da igreja, especialmente ao seu pastor, pregando a palavra, e a cada irmão aqui presente, para que todos jamais se desviem da direção da palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, nós oramos a Ti com ação de graças, louvando o Teu santo nome, Senhor, pelo Teu dia, pelo culto solene, agora especialmente pela palavra. Obrigado, Senhor, por iluminar nossas mentes, aquecer nossos corações, nos dar um entendimento da Tua palavra. Te peço, Deus, te imploro que cada um aqui presente não apenas tenha entendido com suas mentes, mas tenha descido isso para os seus corações de tal forma que venha aplicar em suas vidas. E que cada família que constitui essa igreja, a igreja de Monte Sião, possa dar bom testemunho em suas vidas e que são dirigidas pela Tua palavra. E que a estima por ela sempre seja alta nessa igreja. Não querendo ouvir simplesmente a homens, mas somente ao Senhor, que vocaciona homens a pregar fielmente a Tua palavra. Assim oramos, também confessando nossos pecados a Ti, nossa negligência para com a Tua palavra, a nossa falta de prioridade, de reverência para com a Tua palavra, de entendimento, de não obediência, perdão, ó Deus, por esses pecados. Nós confiamos em Cristo, nosso Redentor,
que Ele sim priorizou, reverenciou, Ele mesmo explicou e viveu plenamente a palavra. Por isso, ó Deus, podemos descansar. Ainda que falhemos em nossa conduta, temos o nosso Redentor, que nos livre de todos os pecados.